Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Vamos ouvir então. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo faz algumas perguntas e as respostas dessas perguntas vão revelar a segurança inabalável da nossa salvação em Cristo. Temos segurança. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas são estas? São as coisas que ele escreveu nos versículos 29 a 30, principalmente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos criou, nos redimiu, nos separou para Ele, então ninguém pode ser bem-sucedido contra nós. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz, quando ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está dizendo que não tem nada contra nós. Pelo contrário, tem muitas coisas contra nós. O diabo está contra nós. O mundo está contra nós. O pecado está contra nós. O próprio Paulo apresenta uma lista de coisas que estão contra nós. Está tudo contra nós. Mas se Deus é por nós, quem irá prevalecer contra nós? Se Deus é por nós, quem irá nos derrotar, nos destruir? Nada. Ninguém. O Deus
que é por nós, Ele está em nós. Aqui temos um ponto precioso que precisamos conhecer, crer, que é Deus em nós, Cristo em nós. Ele não é um Deus ausente, um Deus fora de nós. Ele está em nós. Então, o Deus que é por nós, Ele está em nós. Ele é por nós, em nós. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não há salvação sem a crucificação com Cristo. A crucificação do pecador com Cristo. Não há salvação nenhuma fora da nossa crucificação com Cristo. Precisamos bater em cima disso. A nossa crucificação com Cristo. O que é um cristão? Um cristão verdadeiro. Cristão, como eu entendo, é alguém que morreu crucificado com Cristo. Se não morreu com Cristo, não é um cristão verdadeiro. Não é um salvo. O cristão é alguém crucificado com Cristo, mas também ressuscitado com Cristo e mais. Cristo é a sua vida, Cristo vive nele. E Cristo vive espontaneamente em nós, em todas as circunstâncias. Cristo venceu no mundo, Cristo venceu na cruz, Cristo venceu na ressurreição, e agora Ele está em mim, vivendo a sua inquestionável e irresistível vitória. Porque Cristo vive em mim. Nada pode prevalecer contra nós. Nada pode derrotar um cristão nascido de novo em Cristo, porque Deus está nele e o Deus que está nele é por ele. É o nosso defensor. Ele fez tudo por nós. É graça. Então, irmãos, qual é o tipo de vitória que Deus quer que nós conheçamos? Esta aqui. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu significa crucificado com Cristo. Porque crucificado com Cristo, então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a nossa vitória. E quero dizer aos irmãos que nada funciona na vida cristã a parte desse princípio tão importante, dessa experiência nossa com Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Paulo está falando da cruz. Muitos pensam que Deus não poupou o seu Filho para poupar o pecador. Muita gente pensa que Deus entregou o seu Filho na cruz no lugar do pecador.
E quando Jesus morreu, Deus passou a considerar o pecador inocente, justo e como se nunca tivesse pecado. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Também não é isso que Jesus fez. A palavra diz que Deus não considera o culpado por inocente. Culpado para Deus é culpado mesmo e tem que pagar. Tem que sofrer a punição, a devida punição. Então, culpado para Deus é culpado. Deus não vai chamar de inocente quem é culpado. O culpado tem que ser julgado corretamente. E Deus exerceu esse juízo, esse julgamento devido e correto com o pecador. É a cruz. A cruz fala disso. O julgamento correto, julgamento devido, adequado, é a morte. A morte do pecador. Nós pecamos contra Deus e temos que ser punidos devidamente. E a punição estabelecida por Deus em sua palavra é a morte do pecador. Você sabe disso. Mas a cruz de Cristo significa esse julgamento de Deus para com o pecador. É onde o pecador foi julgado. Deus julgou o pecador em Cristo na cruz. Como assim? Jesus Cristo veio, foi à cruz pelo pecador, sim, pelo pecador, mas lá na cruz, quando ele foi levantado, ele atraiu esse pecador a si. E quando Cristo morreu, ele levou esse pecador a morrer com ele. Eu morri com Cristo. Cristo não morreu sozinho. Eu morri nele, porque ele me atraiu a si. Ele me colocou em seu corpo para que eu pudesse morrer com ele. Foi para isso que ele me atraiu a si. Se você não crer sua morte com Cristo, a fim de ser justificado do pecado, você continuará culpado e Deus terá que lançá-lo no inferno depois. Então, a coisa é séria. Eu preciso crer. Romanos capítulo 6, versículo 7. Aí está o retumbante grito da nossa libertação do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. No Evangelho é assim. Aquele que morreu está justificado. Tem uma tradução que diz: está livre do pecado. Está livre. No Evangelho tem que morrer para ficar livre e também justificado. Se está livre, está justificado. Se foi justificado, está livre. Mas é na morte com Cristo. Eu preciso crer. Cristo não morreu sozinho. Eu morri com ele. Será que não nos dará graciosamente com ele,
Com Ele quem? Com Cristo, todas as coisas. Porque tudo que Deus tem para nós, Ele tem em Cristo. Em Cristo. Deus nos deu o seu Filho, e ao dar o seu Filho, Ele nos deu tudo, irmãos. Porque o foco é Cristo. Tudo é Cristo. Eu fico focado em Cristo Jesus. É tudo dele, para ele, por meio dele. Então Deus nos deu o seu Filho. Mas repare, quando Ele deu o seu Filho, Ele deu tudo. Porque o Filho é tudo. É Deus. Cristo é o cumprimento de todas as coisas em nós. Ele nos deu graciosamente todas as coisas. Mas o cumprimento de todas as coisas em nós é o Filho. É Cristo. Cristo em nós. Por isso, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Cristo é tudo em todos. Em todos quem? Em todos os que creram que com Cristo morreram, ressuscitaram. E a partir da ressurreição com Cristo, Cristo é a vida desses crentes. Quando você crer sua morte com Cristo, Ele será revelado no seu interior como o seu tudo. Preste atenção. Se Cristo está sendo revelado no seu interior, Ele está sendo revelado como o seu tudo. Quem tem Cristo vivendo no seu interior, não precisa de mais nada. Eu creio assim. Não precisa de mais nada na vida espiritual, porque Cristo é tudo em nós. A vida espiritual é Cristo. Ele é a vida em nós. Tudo está na pessoa de Cristo. Tendo Ele, você tem tudo. Somente Cristo nos satisfaz totalmente e perfeitamente. E nós devemos adorá-lo por aquilo que Ele é, que Ele representa para nós, e não em troca de bênçãos. Mas cuidado, porque há diferença entre aceitar que Cristo é tudo e crer que Ele é tudo em mim. Você aceita que Cristo é tudo? Tem muita gente que aceita. Cristo é tudo. Mas você crê, de fato crê, que Cristo é o seu tudo? Você está experimentando este Cristo em você como o seu tudo? Importante isso. Que o Espírito de Deus nos ilumine, porque só o Espírito mesmo para nos iluminar, para nos fazer enxergar Cristo e Cristo somente. Então, que o Espírito de Deus nos ilumine para enxergarmos cada vez mais que uma coisa só, irmãos, uma coisa só é necessária: Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem poderá acusar e prevalecer contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Acusar, acusa.
Mas não prevalece nenhuma acusação do inferno, do diabo, de quem quer que seja, prevalece contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. O único que poderia acusar é Deus mesmo, mas Ele não tem mais nenhuma acusação para nós, Ele não tem mais nenhuma acusação para nos fazer, porque nós já fomos devidamente julgados em Cristo na cruz. Nenhuma acusação temos mais. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres. Você leu o verso 2, vamos ler 1 também. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo crucificado com Ele, justificado pela morte em Cristo, na cruz. Tem que passar pela cruz. Nenhuma condenação. Repare que ele diz agora, nesse momento, nesse instante, agora não temos mais nenhuma condenação, porque Deus já tratou disso. Toda a condenação lá na cruz do Calvário. Ficou tudo lá. A cruz é o tribunal de Deus, onde nós fomos julgados, sentenciados e mortos em Cristo. E fomos mortos em Cristo para ganhar também o direito de ressuscitar juntamente com Ele. É graça também, é misericórdia. A palavra de Deus destaca 3 recursos divinos pelos quais Deus justifica um pecador. O primeiro recurso é o sangue de Cristo. Romanos 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aí fala do sangue de Jesus, sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, derramou todo. E diz aí de pecado anterior, de pecado anteriormente cometido, e esse pecado tem que ser tratado, não pode ficar aí não. E o sangue tratou. O sangue justifica o pecador de seus pecados dantes cometidos. O sangue nos lavou, nos limpou de todos os nossos pecados. Desse modo, Deus nos justifica do pecado pregresso. Mas a grandiosa obra da justificação divina não parou aí. Ela continuou. E temos um segundo recurso justificador de Deus, que é Romanos 6, verso 7. O texto já foi lido, mas vamos ler novamente. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de ser justificado diante de Deus, por Deus, fora da morte em Cristo Jesus.
E não é preciso mais nada, porque os recursos justificadores de Deus são suficientes. O sangue, agora a morte, Romanos 6, 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Se morreu, morreu. Está morto, não vive mais no pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus aí. Se você quer interpretar diferente, fique à vontade. Mas eu prefiro ficar aí do jeitinho que foi lido, que está escrito, porque está muito nítido. Quem morreu, morreu e não vive mais no pecado. Como que vai viver no pecado quem morreu para o pecado? E quem morreu para o pecado está justificado do pecado, conforme o outro texto. É por isso, irmãos, que estamos justificados do pecado. Deus não só me limpou dos meus pecados passados, mas também me fez morrer com Cristo para o pecado, cessando assim a servidão do pecado. Você vê a diferença? Meus pecados passados foram todos lavados, limpos, removidos, apagados. A borracha do sangue de Cristo passou. Mas agora Ele me fez morrer. Ele me fez morrer para que cessasse a minha servidão ao pecado. Mortos para o pecado, não se vive mais nele. É a justificação do pecado pela morte. Mas não para aí. A justificação de Deus não para aí. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora é justificação pela ressurreição. Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é o ponto culminante da justificação de Deus. Como que Cristo nos justifica pela ressurreição? Pela sua ressurreição. Creio eu que nos ressuscitando juntamente com Ele, porque Deus nos ressuscitou com Cristo em novidade de vida. A vida nova é Cristo em nós. Então, irmãos, Cristo vivendo em nós a sua retidão, a sua justiça. O Senhor, justiça nossa, Ele vive em mim. Só temos que agradecer pela justificação de Deus, justificação pelo sangue de Jesus, justificação pela morte com Cristo na cruz e justificação pela vida de Cristo operando em mim, operando em nós, se manifestando em nós. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E tem mais uma coisa, Ele fez tudo isso por nós e ainda está lá intercedendo por nós. Tudo o que Ele fez prevalece em nós e Ele está intercedendo por nós. O único que pode nos condenar é Deus, mas Ele já nos condenou em Cristo, quando em Cristo nós morremos para o pecado. Por isso não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora,
somos inocentes, porque morremos com Cristo. Não porque Ele morreu em meu lugar, mas porque Ele morreu por mim e me levou a morrer com Ele. Agora sim, somos inocentes porque o nosso débito com o pecado foi devidamente acertado. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja bem, não diz quem nos separará do nosso amor a Cristo, mas quem nos separará do amor de Cristo. É o amor de Deus por nós e em nós. O amor derramado na cruz é Cristo mesmo. Foi Ele que foi derramado lá, a sua vida. E agora Ele está em nós em uma união indissolúvel. Nada pode, irmãos, separar a gente dele. Nada pode nos afastar de Jesus. Nada pode melar o nosso relacionamento com Ele. Ele nos salvou e vive em nós. Nenhuma circunstância pode atrapalhar a nossa comunhão preciosa com o Senhor. Nada pode atrapalhar a nossa vida em Cristo. Que segurança! Eu sou amado de Deus. Estou abrigado, seguro e protegido em seu amor. Se você não creu ainda, então não deixe de crer. Creia. Amém?